Olá, colecionadores, canal Coisa de Colecionador, revirando o baú da TV brasileira através de edições muito bacana em DVD ou em Blu-ray e trazendo para compartilhar aqui com vocês. Primeira, lógico, eu vou pedir como sempre a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com os amigos, porque isso é que faz o canal poder continuar trazendo para vocês essas maravilhas aqui que não são muito fáceis de conseguir, tá? E revirando o baú da TV brasileira lá, bem lá no início da TV no Brasil, anos 60, nós vamos trazer aqui para vocês o Ultraman. Nesse caso aqui, é o retorno do Ultraman, né? Que seria o segundo Ultraman, tá? Na sequência da produção japonesa desses heróis gigantes que enfrentavam monstros, né? O primeiro é o Ultraman. Surge o primeiro Ultraman, que é o Ultraman Ayata, que era o nome do ser humano que incorporava lá o extraterrestre. Esse daqui é o Hideki Go, é o Ultraman Go, né? Esse Ultraman, que nos Estados Unidos foi chamado de Ultraman Jack, para poder distinguir do primeiro Ultraman, na verdade, na sequência, é o terceiro da família Ultra. Primeiro Ultraman, o Ultra Seven, que nós já mostramos aqui no nosso canal, tá, gente? Tem vídeo no nosso canal falando da edição nacional do Ultra Seven. E na sequência vem, então, o Ultraman, o segundo Ultraman, Ultraman Jack, nos Estados Unidos, e também chamado o Retorno do Ultraman. Uma coisa totalmente imprópria, tá, gente? Não tinha nada de retorno, era um outro Ultraman. Mas não havia essa preocupação assim tão esmiuçada de explicar tudo e tal. Era série para criança, né? Ultraman gigante, roupa de borracha, essa cabeça de metal, tal, com luzes nos olhos, mas que impressionava por demais a criançada da época, né? Da mesma forma que o Ultra Seven, a quem exibiu no Brasil foi a TV Tupi de São Paulo. Esse daqui, o Ultra Seven, um pouco antes foi exibido no horário diurno, por volta de 11 horas da manhã. O segundo Ultraman chegou ao Brasil junto com o primeiro Ultraman, é uma coisa interessante se dizer, né? Que no Japão passou na sequência cronológica de criação. Primeiro Ultraman, Ultra Seven e depois o segundo Ultraman. No Brasil, não. No Brasil, o Ultra Seven chegou primeiro, para quem se lembra da época, vai lembrar que o Ultra Seven passou primeiro e depois é que surgiram os dois Ultramans simultaneamente. A TV Tupi, inclusive, dentro do programa do Capitão Asa, que foi o primeiro programa infantil a fazer um sucesso assim realmente extraordinário, né, que era apresentado pelo Wilson Viana, que se caracterizava como um piloto de jato, né, naquela época estava na moda. O Wilson Viana, que na verdade era um policial, né, um ex-policial, caracterizava-se como o Capitão Asa e trazia basicamente heróis japoneses. Tinha alguns americanos, mas a maior parte eram heróis japoneses. Era uma programação muito legal da TV Tupi naquela época, iniciozinho, bem ali no início dos anos 70, eu não sei se começa em 69 ou 70, mas começa por aí. E logo em seguida começa a trazer, então, os Ultraman, né? O primeiro Ultraman num dia e no dia seguinte vinha então o segundo Ultraman, que é chamado nos Estados Unidos de Ultraman Jack, né? Na verdade era o Hideki Go, o japonês, né? Que no primeiro episódio, tentando salvar uma pessoa, sofre um acidente, morre e aí o Ultraman, reconhecendo o heroísmo dele, que o Ultraman chega à Terra simultaneamente e está invisível, né? O Ultraman, quando chega à Terra, ele não é visível. E aí ele assume o corpo do Hideki Go, ressuscita o Hideki Go de certa forma, e passa a conviver com ele. É até uma ideia interessante, que não se falava em simbionte naquela época, mas a convivência do Ultraman com o ser humano era um processo de simbiose, né? Não deixava de ser um simbionte, que é uma coisa bem interessante. E enfrentando sempre aqueles monstros gigantes, aquelas coisas todas muito típicas da época.
A roupa, logicamente, de borracha, né? Que era um clássico, e você que acompanhava a série percebia a diferença, inclusive, no personagem, não só na história, porque eram histórias completamente diferentes do primeiro Ultraman para o segundo Ultraman, mas também na caracterização da borracha, da roupa de borracha de um e do outro, né? O segundo Ultraman tem o tipo que parece ser uma sunga, né? Usa aqui mais uma sunga. Aqui os traços também são diferentes. Já o primeiro Ultraman usava como se fosse uma bermuda vermelha, né? Tal. Detalhes para sua curiosidade. E também a máscara, ou a cabeça, né? Do primeiro Ultraman, ela, na maior parte da série, é uma máscara bem rústica, bem mal acabada, e depois ela melhora um pouco, já no primeiro Ultraman, e no segundo Ultraman a máscara é bem feita, é bem acabadinha, como também era a do Ultra Seven, né? A grande marca de diferença desses três personagens da família Ultra era o estilo das histórias. O primeiro Ultraman tinha histórias bem mais elementares, bem mais simples, de meramente de um monstro ataca e é combatido pela patrulha, e a patrulha não consegue terminar de matar o monstro, de eliminar o monstro, de acabar com a ameaça, e o Ultraman vem para resolver o problema, né? O Ultra Seven já tem um componente um pouco mais de ficção científica, já é bem mais elaborado, ele já tem umas naves mais sofisticadas, as naves se unem numa nave maior, são três naves que se unem numa nave maior, tal, é puxado mais para uma ficção científica do que o primeiro Ultraman. O segundo Ultraman, a pegada dele, que distingue eles os dois, é a dramaticidade, é a carga emocional, a quantidade de sentimento envolvido na história, que é uma coisa extraordinária, porque você tem que levar em consideração que é uma série para criança, mas o drama está muito presente neste Ultraman. Quase todas as histórias têm um certo drama pessoal de personagens que participam do episódio, né? De personagens do episódio, né? E normalmente eles vêm sempre com aquela carga de emocional, de drama, de sofrimento, muitas vezes até de morte, que é uma marca muito forte dessa série, tá? Que impressionava muito a criança dessa idade aí, quem tinha seus 9, 10 anos, ficava impressionado. Inclusive, é muito interessante citar que, num determinado momento, já lá com a série já bem adiantada, a namorada do herói, ela morre. Morre a namorada e o irmão dela morre. E são personagens que estavam na série desde o início. Quer dizer, você já tinha afinidade, já estava ligado nos personagens, então você vê personagens protagonistas morrerem. E isso é uma marca bem diferente desse segundo Ultraman, tá? Outro detalhe que a gente pode comentar aqui, que eu acabei de me ocorrer, as músicas temas, tá? O National Kid tinha uma música tema muito forte, aliás, lembrando que nós já temos vídeo aqui no nosso canal falando de National Kid, da edição de colecionador. E já temos também do Ultra Seven, da Cult Classic, tá? Mas, voltando ao que eu estava dizendo a respeito da música tema, que era usado não só na abertura do filme, mas também no desenrolar da história, normalmente nenhuma só, mas duas músicas. Uma que era a música da abertura e que normalmente era cantada, né? E outra que era o tema do herói. Então, toda vez que o herói aparecia ou entrava em combate, tal, aparecia aquela música tema que era muito marcante, tá? Muito marcante mesmo. A garotada da época tudo cantarolava essas músicas e às vezes até arriscava cantar em japonês, né? Japonês de brasileiro, mas tudo bem. E isso aconteceu com o National Kid, aconteceu com o Ultra Seven, aconteceu com o primeiro Ultraman e aconteceu também com o segundo Ultraman, tá? E isso é uma coisa tão importante, tão forte, que no Japão, principalmente, essas músicas são bem cultuadas, tá, gente? Existem sinfonias, existem arranjos para orquestra, momentos em que se junta no Japão um espetáculo, se constrói um espetáculo apenas para executar os temas desses grandes heróis, nos dois sentidos, né? Grandes heróis porque eram muito importantes e porque também eram muito gigantes, desses heróis, as músicas tema. Isso é uma coisa muito marcante, tá? Aliás, eu vou fazer até um pequeno
um parênteses aqui para lembrar isso. Como nos anos 60, temas musicais se tornaram uma força enorme nos filmes, nas séries, nos seriados, tá? A música era muito importante. Hoje em dia eu já não vejo mais isso, tá? Hoje em dia eu digo já nos últimos 20 anos, tá? Mas anos 60, anos 70, os temas musicais de filmes, séries, seriados ganhavam uma força enorme. Muita gente lembra deles até hoje, tá? Existem gravações de diversos tipos, relembrando, rearranjando, refazendo, repensando todos esses temas que eles eram muito fortes, tá? Eu vou citar aqui claramente, assim, só o óbvio, né? Por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa, né? Dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, que acabou virando uma animação com a mesma música. Vou citar aqui Missão Impossível, né? E daí vai um monte de séries, né? O Homem de 6 milhões de dólares, e daí vai ter um monte de coisa. Da mesma forma, as músicas dessas séries japonesas, Ultraman, Ultra Seven, National Kid e outras, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente reparar como era importante essa questão da música nessas séries, nesses filmes, tá? Hoje em dia eu sinto que isso enfraqueceu bastante, apesar de que ainda existem algumas marcas, né? Se você pensar bem, o tema de Vingadores, né, da Marvel, tem uma força, né? Ou o tema do Super-Homem, mas aí o Super-Homem, se eu for falar disso, eu vou falar do Super-Homem lá de 1979. Caramba, né? É dessa época. E Guerra nas Estrelas, outro tema poderosíssimo, mas também é de 77. E mais ainda, Jornada nas Estrelas, né? Pelo amor de Deus, de 66. É, bem dessa época aqui. Essa edição aqui de colecionador, até ela é de uma série, tá? Mas se vocês me perguntarem como é que é essa série lá fora, eu não sei. Mas é uma edição americana, tá? Infelizmente, a Cult Classic lançou vários DVDs muito bacanas, edições de colecionador desse material japonês, né? Dessas séries japonesas. Do segundo Ultraman, não fez, tá? Tem o primeiro Ultraman, tem o Ultra Seven, mas o segundo Ultraman não tem. Então eu consegui essa edição aqui, que é americana e é extremamente caprichosa, muito bacana mesmo, ela vem com um acetato, que é o chamado luva, né? A luva dela em acetato, transparente. No final aqui vem aquele resuminho, bem resumidinho da história, e aqui a ficha técnica, né? Que vem dizendo que tem alta, tá em ultra, tá em HD, né? High Definition, de 1080 linhas, tá? E o áudio é em japonês, não havia dublagem disso para o inglês, e as legendas, sim, são em inglês, tá? Mas a qualidade de imagem e som é excelente, tá? Aqui, o mais caprichoso ainda do que as edições nacionais, mas a gente entende que o mercado nacional não é assim um consumidor muito grande disso, ele é o famoso Steelbook, que é bem bacana, que é bem bonitinho, com um colorido bem feito, muito bacana mesmo. O estojinho de metal, tá? E aqui dentro vem os 6 discos, são 6 discos, de uma maneira até diferente, porque eles estão sobrepostos, uma coisa que não é muito comum. Normalmente, quando se faz isso, se deixa os discos separados, para evitar contato, né? Mas essa edição aqui não. Eles deixaram ela com os discos sobrepostos. Aqui o disco 3, o disco 2 e o disco 1 aqui, tá? E aqui tem, logicamente, os outros 3 discos, colocando, realmente valorizando demais a qualidade da imagem e do som, tá? Porque isso aqui é Blu-ray, tá? Então fica realmente extraordinário. Tá? Logicamente, limita para o público brasileiro porque ele é falado em japonês e legendado em inglês. Mas para quem quiser matar saudade, vale a pena mesmo. Tá? Muito bem. E aqui ele, além de tudo, vem com um encartezinho, um livretinho muito bacana, com uma imagem aqui diferente do segundo Ultraman, né, que é o Ultraman Go.
E várias referências. Na missão para salvar a Terra, o Ultraman retornou. Mas não é bem um retorno, né, gente? E aqui vem uma série de curiosidades sobre o velho Ultraman, tá? Aqui uma imagem, aqui é a imagem do personagem, tá? Ele, diferente dos outros dois, o primeiro Ultraman usava um bastãozinho que ele chamava de cápsula beta para se transformar. O segundo Ultraman não, ele basta elevar o braço, o olho dele acende uma estrela, né? E ele se transforma no Ultraman, tá? Esse Ultraman aqui também ele é muito marcado, como eu falei para você, pelo lado emocional, pelo sentimento, pelo drama. Tanto é que esse Ultraman chega praticamente a morrer em 2 episódios muito marcantes da série. É muito marcante. Para quem gosta, era muito marcante. Quando brilha a estrela de Ultra, que é quando o Ultraman vai ser executado e ele é salvo pelos 2 irmãos, né? Aliás, na época se falava na amizade entre o primeiro Ultraman e o Ultra Seven, mas na verdade depois evoluiu para uma família, então eles eram irmãos. E além disso, tem também um episódio que agora não vou lembrar o nome, e logo no início da série, quando ele ganha esse famoso bracelete que está aqui no braço dele aqui, esse famoso bracelete que é quem dá para ele é o Ultra Seven, também aparece, é o primeiro Ultraman em que existe a participação dos outros Ultras, né? Ele é o primeiro a ter essa marca e os episódios são muito fortes, são bem legais mesmo, né? Aqui vem bacaninha, vem os personagens. Aqui aparece a Aki Sakata, que é a namorada do Ultraman que morre, tá? Ela morre aqui. E aqui o irmão dela. Aliás, são 2, né? O irmão mais velho, e o Ken, e o irmão mais novo, que é o Jiro. Todos 2, logicamente, Sakata, e ele e ela, o irmão mais velho e ela morrem num episódio que é muito dramático, é bem feita a beça. E os personagens não morrem logo no início da série, não. Eles vão morrer lá quase no final da série. Então é bem interessante isso aqui. Aqui vem uma descrição por episódios, tá? Que é bem legal. Vem episódio por episódio, um resumozinho da série. Torna isso aqui bem interessante, coisa que as edições nacionais não têm, né? Uma pena, mas é legal. Aqui vem, então, eu queria ver se eu achava aqui o nome do episódio em que o Ultra Seven aparece. Não é no início logo, não. É um pouquinho mais adiante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, aqui o título em inglês ficou Here Comes Ultra Seven. Aqui vem o Ultra Seven, né? Quando ele realmente aparece e ajuda o Ultraman, salva o Ultraman praticamente, porque o Ultraman era como os outros irmãos, eles são energizados pelo Sol. Então, quando começa o entardecer, eles começam a perder força. Esse Ultraman aqui é o mais fraco, entre aspas, deles, porque o tempo dele de permanência na Terra é muito curto. E quando ele tem um inimigo muito poderoso, que é o caso aqui do episódio 18, ele vai para o Sol, pedindo ao Sol para energizar ele, que ele precisa derrotar o inimigo. Só que o Sol não pode fazer isso por ele. E então, quando ele já está quase queimando no Sol, porque ele insiste, né? O Ultra Seven vem lá, resgata ele e concede a ele o famoso bracelete de Ultra, que é com que ele faz um monte de coisas. Nossa, aquele bracelete ali tem 1001 utilidades, realmente é. E então aqui vem um resuminho de cada uma das histórias, que são bem interessantes e sempre mostrando um lado muito emotivo, muito sentimental. Eu acho que de todos os Ultras, o Hideki Go é o mais humano, é o mais sensível, né? Aqui ainda vem um resumo com todos os inimigos, né? Aqui vem todos os inimigos, aqui vem os mais importantes, primeiro aqui, né? Ele chega a enfrentar, inclusive, inimigos do primeiro Ultraman, que é o caso do Zeton. É bem interessante para quem entende um pouco dessa mitologia, porque praticamente o Ultraman se tornou uma mitologia no Japão, né? Tem muita coisa, muitos desdobramentos.
Ultraman, inclusive, tem série no Netflix recente, 2020, 2020 e poucos, tem uma série nova, não é Ultraman, mas já é um novo Ultraman com personagens completamente diferentes. Não é uma retomada de nenhum dos Ultramans antigos, não, tá? Mas é interessante, uma animação muito bem feita, muito legal mesmo. Essa edição aqui, ela é de 2020, tá, gente? É uma edição bem nova mesmo, com o retorno do Ultraman. Tá legal? Então, essa edição aqui é bacana demais, mas é uma edição muito difícil de conseguir, mesmo se você tentar comprar fora do Brasil, é difícil conseguir, mas realmente é uma edição muito caprichosa, que também tem aquele probleminha que não tem nem dublagem, nem legenda em português. É edição para colecionadores, tá? Então fica mais essa dica aqui para vocês, mais esse bate-papo. Bota aí depois nos comentários se você assistiu o Ultraman, se você assistiu as séries novas de Ultraman, porque o Ultraman nunca deixou de ser produzido no Japão, tá? Inclusive animações do Netflix, tem atual uma animação do Netflix bem legal, bem bacana, mas que tem muito pouco a ver com isso aqui, tá? São sempre novos ultras que vão surgindo para reativar a ideia original. E também outra curiosidade interessante é que nos anos 90 e também no início dos anos 2000, eles fizeram alguns filmes trazendo de volta a família toda, trazendo todos os personagens, geralmente para ajudar um Ultraman novo, né? E inclusive tem episódio, tem filme, né, que é longa-metragem, e que os atores são exatamente os mesmos dos anos 60. Eles trouxeram os atores de volta, fizeram, né, uma recuperação aí bem legal e que foi muito interessante para os fãs, né? Mas todo esse material é muito difícil de você encontrar no Brasil, tá? Muito menos dublado ou legendado, isso é bastante difícil. Alguma coisa você consegue achar no YouTube ou em outros desses streamings, né? Mas sempre com alguma dificuldade, tá? Então fica essa dica aqui para vocês, gente. Mais um bate-papo aqui sobre esses heróis gigantes japoneses aí, tá bom? Até a próxima.